A paz a todos, tudo bem? Eu quero hoje compartilhar com vocês algo que tem feito eu meditar já faz alguns dias. O que é ser discípulo de Jesus? Você deseja ser um discípulo? Você deseja discipular outros para Cristo? Os seus filhos, as crianças que estão sob o teu cuidado, o ministério infantil? Você deseja isso? Temos ouvido muito sobre este tema nos últimos dias e eu fiquei meditando nisso. Lembrando que discípulo quer dizer aluno, aprendiz. Discípulo é aquele que segue o ensinamento de alguém, aprende com seus ensinos, com seu exemplo e depois pratica. Só que para eu me tornar discípulo de alguém, e principalmente de Jesus, é preciso seguir alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos se encontram na palavra de Deus. E se encontra aqui no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 25, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esses ensinamentos foi o próprio Jesus que deu para a multidão que estava diante dele. E aqui aprendemos que existe sim alguns pré-requisitos para nos tornarmos discípulos, nos tornarmos alunos e aprendizes dele. E a primeira coisa que ele nos diz aqui que é preciso amá-lo acima de todas as coisas. Quando ele fala na sua palavra aqui que se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, etc., ele está dizendo assim: você precisa me amar mais do que qualquer um, do que a sua família, do que seu esposo e filhos, do que a seu emprego, a sua profissão, ao seu status. Você precisa me amar mais do que a sua casa, que a sua condição financeira. Eu preciso ser o centro do seu coração. Eu preciso ser a prioridade do seu dia. Eu preciso ser o seu primeiro pensamento quando acorda. Eu preciso ser tudo que ocupa o teu pensamento e o teu coração. Só assim você poderá ser meu discípulo. Esse é o primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é ter compromisso e obedecê-lo. Quando eu entendo que ele é prioridade do meu coração, quando eu entendo que eu preciso amá-lo mais do que tudo, do que todos, eu passo então a obedecê-lo e a ter compromisso com ele. E como que eu faço isso? Praticando a palavra, conhecendo a palavra de Deus, sabendo o que ele deseja, sabendo o que ele precisa, sabendo o que ele espera de mim, seguindo os seus exemplos, seu exemplo de amor, de compaixão, seu exemplo de não apenas só falar, mas fazer algo em prol de alguém. Então, através de Jesus, aprendemos muito. Eu preciso, então, conhecer para que eu possa, então, praticar, obedecer e ter compromisso com Ele. O próximo pré-requisito é morrer todos os dias para a minha vontade. Será que eu tenho morrido para a minha vontade? Ou não? Tem que sempre ela prevalecer. Na minha casa, a minha vontade que prevalece. No ministério, a minha vontade que prevalece. Na igreja, a minha vontade que tem que prevalecer. Será que eu tenho vivido assim? Mas se eu tenho vivido assim, é impossível me tornar discípulo. A palavra nos diz que eu preciso morrer todos os dias para a minha vontade. E para eu entender qual então é a vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo. Impossível viver a vontade de Deus se eu não conheço, se eu não busco, se eu não tenho tempo com Ele, se eu não ouço a sua voz. Muitos de nós nem sua voz conhecem. Assim como o menino Samuel, vocês se lembram lá? Quando ele estava com o profeta Samuel, ainda criança, e ele ouviu o Senhor chamando ele: Samuel, Samuel. Ele se levantou algumas vezes e foi até o profeta Eli e perguntou: você que está me chamando? Ele: não, menino, volta para dormir. Até que o profeta Eli entendeu que era Deus que estava chamando Samuel.
Talvez Samuel não entendeu que era Deus que o chamava porque não o conhecia, não só por ser criança, mas porque não tinha ainda intimidade com ele. Muitos de nós nos encontramos igual Samuel. Estamos na igreja, somos religiosos, quartas, domingo, EBD, lemos até a Bíblia de vez em quando, mas não conhecemos a sua voz. Não paramos para ouvir, não paramos para entender, sabe? Então isso é impossível. Como que eu vou ser um discípulo se eu não tenho isso? Se eu não conheço? Se ele não é o centro da minha vida, se a minha vontade tem que sempre prevalecer. E a outra coisa que o próximo pré-requisito é carregar a cruz. Cruz para mim seria renúncia. Eu não sei o que você precisa renunciar. Se é a tua vontade, se é os teus desejos, se é uma profissão, se é uma posição social, se é o teu orgulho. Eu não sei se é fama, se é reconhecido. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem falado a cada um. Você que está me assistindo, o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração o que você precisa renunciar para segui-lo, para se tornar discípulo dele. Aqui então nós vemos, através de Jesus, que é impossível ser discípulo se eu não conhecê-lo, se a minha vontade tiver que sempre prevalecer, se o meu eu estiver sempre em primeiro lugar. Nós aprendemos através da palavra que todos os mandamentos se resumem em 2. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que o Senhor eu o tenho amado sobre todas as coisas? Será que eu tenho amado as pessoas, sentido compaixão pela necessidade das pessoas, como eu tenho pelas minhas necessidades? Será que quando eu vejo alguém sofrendo, passando necessidade, eu sinto a dor dela e me movo em favor disso? Se eu não tenho vivido isso, como que eu vou ser discípulo? Como? Impossível. Eu li também sobre a história de Marta e Maria. Muitos julgam e criticam, né, a pobre Marta. Marta, ela estava trabalhando, né? Maria escolheu a melhor parte, sentou aos pés de Jesus. Enfim, pensando nisso, eu entendo que nenhuma das duas estava errada. Marta queria oferecer o melhor para Jesus. Queria dar para ele a melhor comida, né? Deixar confortável para recebê-lo junto com seus amigos. E Maria, por sua vez, queria ouvi-lo. Nós, principalmente as mulheres, precisamos tirar dessas duas mulheres, Marta e Maria, um exemplo. É impossível servir sem a presença de Jesus. E se eu ficar só na presença de Jesus e não servir, de que adianta? Precisamos então encontrar o equilíbrio entre servir e a presença de Jesus. Só assim eu de fato conseguirei ser uma discípula. Preciso estar na presença de Jesus, conhecê-lo, renunciar à minha vontade, o meu eu, carregar a minha cruz todos os dias, conhecer a sua voz, ter a presença dele na minha vida, para depois ter a ação, para depois fazer e praticar o que ele deseja para nós, o que ele planejou para nós. Amém? Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.